Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Ekaterine Braunman. O caso que eu vou contar hoje ocorreu na Alemanha em 2022. Ekaterine nasceu no dia 13 de maio de 1989, na Rússia, e ela estudava administração na Universidade de Saint Petersburg. Em 2009, quando estava com 20 anos de idade, ela fez uma viagem com a família dela para a Turquia. E lá ela conheceu um homem chamado Walter Braunman. Walter era um cidadão alemão, mas ele tinha nascido no Cazaquistão e ele era fluente em russo. E ele era 13 anos mais velho que a Ekaterine. Walter ele era bem sucedido no trabalho dele, por essa razão ele tinha boas condições financeiras, mas por algum motivo ele não era muito bem sucedido na sua vida pessoal. Ele costumava conversar com mulheres pela internet, principalmente mulheres russas. Em uma ocasião ele chegou a ir até a Rússia para encontrar uma dessas mulheres, e essa pessoa teria ficado tão decepcionada com conhecê-lo pessoalmente que ela resolveu não conversar mais com ele. Mas com a Ekaterine as coisas foram diferentes. Os dois continuaram conversando tanto por telefone quanto pelas redes sociais depois que eles voltaram dessa viagem e retornaram para os seus países. E o Walter chegou aí algumas vezes para a Rússia para visitar a Ekaterine, até que ele acabou a convencendo a pedir uma transferência para uma universidade na Alemanha. Então em 2010 ela conseguiu essa transferência e foi morar na Alemanha. E poucos meses depois a Ekaterine e o Walter se casaram. E o Walter ele ainda morava com os pais, e após o casamento, a Ekaterine foi morar com o Walter na casa dos pais dele. A mãe do Walter, chamada Ludmila, teve o Walter quando ela tinha 18 anos de idade, e ele era filho único. Ela se mudou do Cazaquistão para a Alemanha quando ela estava com 38 anos de idade. Ela trabalhava como pesquisadora no Instituto da Marinha, e ela participou de diversas pesquisas, inclusive ela trabalhou muitos anos na pesquisa de aquecimento global. E a Ludmila parecia ser muito apegada ao filho, ela inclusive telefonava para ele diversas vezes ao dia e mandava muitas mensagens para o filho, sempre querendo saber onde ele estava e com quem. E a Ludmila interferia constantemente no casamento do filho. E ela também criticava a Ekaterine com frequência. Então em 2017 a Ekaterine ficou grávida e o Walter ele resolveu pegar uma parte das economias que ele tinha para comprar uma casa para eles. E apesar dele ter uma boa quantia de dinheiro guardada, ele queria gastar o mínimo possível. Por essa razão, levou um tempo até que eles encontrassem uma casa que estivesse ali dentro do que o Walter queria gastar. E a Ekaterine ficou feliz de ter uma casa própria e de finalmente o casal não morar mais ali com os pais do Walter. Ela acreditava que assim as coisas iam melhorar para o casal. Mas não foi isso que aconteceu, já que a Ludmila ia constantemente até a casa deles e ela continuou interferindo no casamento do filho. E depois que a filha do casal nasceu, o Walter passou a ser muito controlador. Ele inclusive proibiu a Ekaterine de aprender a dirigir e de falar em alemão com a filha, já que ele não queria que a criança aprendesse o idioma alemão, apenas russo. E ele também pediu para um colega de trabalho para que esse colega hackeasse o telefone celular e o computador da esposa da Ekaterine, mas esse colega teria se recusado. E o que já não era um bom casamento para Ekaterine acabou se tornando um pesadelo quando o Walter começou a agredi-la fisicamente. Ekaterine ela acreditava que essa mudança no comportamento do Walter era por conta do excesso de trabalho, já que ele trabalhava até nos fins de semana, não por necessidade, mas porque dessa forma ele ganharia mais dinheiro. Então ela achava que ele estava esgotado do trabalho e acabava descontando nela. Em 2020, ela pediu ajuda a uma organização que dava apoio a vítimas de violência doméstica. Então ela e a filha saíram da casa e foram viver em um abrigo. E o Walter fez todo o possível para trazê-las de volta para casa, prometendo, é claro, que a atitude dele ia mudar. A Ekaterine o perdoou e retornou para casa com a filha. Mas é óbvio que essa mudança do Walter não durou muito e, na verdade, as coisas até pioraram. Já que agora, além de ser muito controlador com a esposa, ele também estava sendo controlador com a filha. Quando ele estava em casa, ele queria que a criança estivesse o tempo todo junto com ele.
E toda vez que a família saía de casa, ele carregava a criança no colo, mesmo ela tendo 3 anos de idade e sabendo caminhar perfeitamente. Ele também levava e buscava a criança da escola, e a criança dormia no quarto do casal por vontade do Walter. E durante esse período, a Ekaterine ela visitava a família dela na Rússia, mas sempre acompanhada do marido. Principalmente porque o Walter temia que a Ekaterine o deixasse e que ela fugisse para a Rússia com a criança, o impedindo de encontrar com a filha novamente. Ele inclusive tinha escondido os documentos da Ekaterine, como o passaporte, na casa da mãe dele. E de fato, a Ekaterine estava considerando um divórcio. Mas ao contrário do que ele imaginava, ela não estava pensando em fugir. Mas para que ela pudesse ir para a Rússia com a filha, ela precisava de uma autorização dele. Bom, em 2021 ela procurou ajuda novamente. Dessa vez ela contou que o marido tinha ameaçado tirar a vida dela. E nessa época o Serviço de Proteção à Criança considerou colocar a filha do casal num orfanato. Nessa época a menina já estava com 5 anos de idade. Mas no fim foi feito um acordo e a Ekaterine foi com a filha morar em um abrigo. Mas a filha ainda visitava o pai. E dessa vez fazia parte do acordo que ela frequentasse uma escola, uma creche, em que ela aprendesse o idioma alemão. Porém, a vida no abrigo também não era muito agradável. E com todas as dificuldades encontradas pela Ekaterine, ela acabou retornando para casa com a filha. Mas dessa vez ela fez o pedido de divórcio. Com isso, o casal passou a dormir cada um em um quarto diferente. A Ekaterine então queria fazer uma viagem para a Rússia para visitar a família dela. E o Walter ele concordou que ela poderia ir, porém desde que a criança ficasse com ele, já que ele tinha muito medo que ela fugisse levando a filha. Bom, ela concordou, então no fim de 2021 ela fez essa viagem, ela passou o fim de ano com a família dela. E lá na Rússia ela encontrou com um homem que ela havia conhecido na internet. Esse homem era da Sibéria e ele era piloto de avião. E quando a Ekaterine retornou para a Alemanha, já era ali na segunda semana de janeiro, ela continuou conversando com esse homem, eles trocavam diversas mensagens todos os dias, eles também faziam videochamadas. Até que no dia 4 de fevereiro de 2022, ele não conseguiu mais contato com a Ekaterine. E o mesmo aconteceu com a família dela, que não teve mais notícias da Ekaterine. O Walter então contou que ela tinha fugido levando apenas uma mala e uma quantia de dinheiro. Ela tinha deixado para trás o celular, as chaves de casa, os documentos e também a filha. E isso, obviamente, não convenceu a família da Ekaterine e eles acabaram entrando em contato com a polícia da Alemanha. Então a polícia começa uma busca pela Ekaterine e diversas pessoas se juntam a essa busca. Porém, o Walter não parecia nada interessado em encontrar a esposa. A polícia ela faz uma busca na casa poucos dias após o desaparecimento. E eles percebem que o Walter ele tinha feito algumas reformas no local, inclusive pintado o piso da casa. Eles também descobrem que a casa tinha câmera de segurança, porém as imagens dessa câmera tinham desaparecido misteriosamente. Além disso, eles descobrem que o Walter tinha comprado uma grande quantidade de produtos de limpeza, o que deixou os investigadores bem desconfiados. No carro do Walter foi encontrada uma faca e também uma arma de choque. E os investigadores recolheram isso e levaram como possíveis evidências. Já em 1º de maio de 2022, um homem que estava passando próximo a um rio da região, ele vê uma mala na beira desse rio. Ele então se aproxima, abre a mala e encontra um corpo. Esse corpo estava dividido em partes e eram partes do corpo da Ekaterine. Porém, a polícia não conseguiu encontrar o restante do corpo. O Walter foi nomeado como principal e único suspeito e ele foi detido. E então é feita uma segunda busca na casa. Dessa vez eles encontram uma garrafa que tinha um líquido com sedativo e esse mesmo sedativo foi encontrado no corpo da Ekaterine. Outras evidências foram encontradas na casa, como por exemplo chaves dessa mala onde o corpo da Ekaterine foi encontrado, aquela grande quantidade de produtos de limpeza que eu já havia mencionado, bem como sacos de lixo e fita adesiva que eram compatíveis com os que tinham sido colocados as partes do corpo da Ekaterine. E apesar de que nessa segunda busca eles não encontraram praticamente nenhum pertence da Ekaterine ali na casa, nem mesmo as roupas dela, provavelmente ele já teria jogado as roupas da esposa fora. Os investigadores acabam encontrando uma jaqueta que a Ekaterine estava usando em uma das últimas fotos que ela tinha tirado.
na lixeira do trabalho da mãe do Walter, a Ludmila. Com as investigações, a polícia concluiu que no dia 4 de fevereiro de 2022, a Ekaterine teria jantado em casa com o marido e que às 20h25 dessa noite ela fez uma videochamada com aquele piloto que ela tinha conhecido. Durante essa videochamada, ela parecia animada, feliz, e ela disse a ele que ia colocar a filha para dormir e que depois ligaria novamente para ele. Porém, isso não aconteceu e 2 horas depois dessa ligação, ele enviou uma mensagem para Ekaterine dando ali boa noite. Porém, essa mensagem nunca foi lida, o que faz com que os investigadores acreditem que nesse horário ela já tinha perdido a vida. Junto a isso, a análise do conteúdo do estômago da Ekaterine mostrava que ela teria perdido a vida cerca de 2 horas após o jantar, o que coincidiria com esse horário. Isso também indicaria que ela estava em casa no momento que perdeu a vida. A causa da morte foi estrangulamento e, como eu mencionei antes, havia uma grande quantidade de sedativo no corpo da Ekaterine. Já pelas imagens de câmera de segurança dos vizinhos, era possível ver que na manhã seguinte, na manhã do dia 5, o Walter ele tinha ido até o carro e aberto o carro, não se sabe ao certo o que ele foi fazer, se ele foi pegar alguma coisa. E essas imagens marcavam o horário de 7h22. Depois das 10h20 da manhã, ele sai com o carro e então retorna às 16h49. E o Walter também tinha mandado ali algumas mensagens para a esposa perguntando onde ela estava e também tinha feito uma ligação para ela. Mas ele fez isso 3 dias após o desaparecimento. E o telefone celular dela foi encontrado na casa. Outra coisa que os investigadores perceberam foi a mudança de comportamento do Walter com a mãe dele. Como eu contei para vocês, eles se comunicavam direto, eles mandavam diversas mensagens por dia. Mas a partir do dia 4, nos dias seguintes, não teve nenhuma troca de mensagens entre os dois e nem mesmo nenhum indicativo que eles tinham se comunicado. Vestígios de sangue da Ekaterine foram encontrados no carpete do carro do Walter e em diversos locais da casa. E buscas que tinham sido feitas no computador do Walter mostravam perguntas como: quantos litros de ácido é necessário para encher uma banheira? Qual ácido dissolve carne? Como ler as mensagens de WhatsApp de uma outra pessoa? E se você pode ser condenado na Alemanha sem evidências. E essas buscas tinham sido feitas no período de dezembro de 2021 até fevereiro de 2022. O Walter ele é preso e acusado de ter tirado a vida da esposa. E ele foi a julgamento em agosto de 2022. E durante o julgamento, a mãe do Walter deu um depoimento. E durante o depoimento dela, ela disse que o filho era inocente e que, na verdade, ela era quem tinha tirado a vida da Ekaterine. E os investigadores eles sabiam que alguns meses antes, enquanto o Walter estava detido, ele tinha enviado uma carta para a mãe, pedindo para ela tirar ele dessa situação. Então eles imaginavam que talvez a Ludmila estivesse apenas tentando proteger o filho. Mas segundo o que contou a Ludmila, na noite do dia 4 de fevereiro, o filho tinha telefonado para ela ir até a casa deles para poder cuidar da neta. E quando ela chegou lá, ela viu a Ekaterine dormindo no sofá. E então ela acordou a Ekaterine e as duas começaram uma briga. E ela acabou estrangulando a Ekaterine. Ela também disse que amava a Ekaterine como uma filha, mas que as coisas tinham saído do controle. Bom, com isso surgiu a dúvida se a Ludmila realmente estava envolvida nesse crime, ou se ela estava apenas tentando proteger o filho. E com isso, depois dessa confissão, a Ludmila esperava que ela fosse presa e o Walter fosse solto, porém isso não acontece. Então ela decide escrever uma carta para o tribunal contando em detalhes o que ela tinha feito com o corpo após tirar a vida da Ekaterine. E ela também conta onde ela tinha deixado o restante ali, as outras partes do corpo que não tinham sido encontradas pela polícia. E a polícia vai até esse local e, de fato, eles encontram uma outra mala com as partes do corpo da Ekaterine que estavam faltando. E os investigadores também descobrem, através do sinal do telefone celular do pai do Walter, que ele tinha ido até a casa do filho na noite do dia 4 de fevereiro. Porém, ele não teria ficado na casa, só ido até o local. Ele conta então que, de fato, ele levou a esposa Ludmila até a casa do filho. E pelo horário indicado, isso teria acontecido após a Ekaterine ter perdido a vida. Ou seja, ela já estava sem vida no momento que a Ludmila chegou na casa. E o telefone da Ludmila também indicava que ela tinha dado uma grande quantidade de passos naquela madrugada, por volta da 00:40.
Com tudo isso, os investigadores acabaram concluindo que a Ludmilla ela não tinha tirado a vida de Ekaterine, mas que sim tinha auxiliado o filho a se livrar das evidências. Mas por alguma razão, conforme as leis na Alemanha, ela não recebeu nenhuma acusação por conta disso. Porém, a investigação em relação a Ludmilla permanece em aberto. Em 23 de maio de 2023, o Walter ele foi considerado culpado por ter tirado a vida da esposa e foi sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 15 anos. A filha do casal, que estava com 6 anos, foi morar com uma família adotiva e há indícios de que ela teria presenciado o que aconteceu com a mãe. Eles acabaram mudando o nome da criança na esperança de que no futuro ela não se lembre do que aconteceu e não acabe descobrindo sobre o crime através do nome verdadeiro dela. A avó materna da menina tenta conseguir a guarda da neta. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo!